Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa estará disponível também em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje, 30 de julho de 2022, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Hoje traremos como manchetes um projeto de lei que está sendo encaminhado para o Congresso que regulamenta o piso nacional do gari, das pessoas que trabalham com resíduos sólidos. Também trataremos sobre o imposto de renda, além de também uma lei que foi aprovada pela governadora Isolda Sela, que trata sobre a questão de violência ou desrespeito contra as mulheres servidoras do Estado. Além de também trazermos alguns destaques e notícias sindicais. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações dos 50 de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Godofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Proclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar, a Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito, com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sobre o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Godofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras, confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em países de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta ineficiente diante dos inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os variados projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momentos de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas
questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente os desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Incumbidos do espírito cívico que lastreou a Carta dos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e os brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários, ditadura e tortura que pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito aos resultados das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de ruptura, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Bem, essa é uma carta, aberta e assinada por diferentes pessoas da sociedade, diferentes representantes legais, políticos, enfim, toda a sociedade brasileira que assistiu estarrecida nos últimos dias a apresentação do então presidente, da República, no qual ele chama diversos embaixadores de outros países para colocar em xeque a lisura das eleições brasileiras. Eleição essa na qual ele foi eleito, processo ele no qual foi eleito e vem sendo eleito há alguns anos, Sabemos que o nosso presidente aí já tem uma história política de não tantas benéficas, nem de não tantas ações, mas que está lá no Congresso Nacional há um tempo, já é velho conhecido da política brasileira. E esse velho conhecido agora se sente aí ameaçado e vem dizer e falar e comentar e publicizar isso através do poder que ele recebeu por todos os brasileiros através do voto. E vem dizer que não confia, que não dá o voto de garantia às eleições e às urnas, colocando em xeque o poder da democracia. Como um presidente que está aí prestes a também estar concorrendo à campanha, faz um momento com os embaixadores de todos os países, ou seja, num contexto global, e vai falar que não acredita nas eleições, e inclusive falando aí de possíveis coisas que podem ocasionar, como tom de ameaça aos resultados das eleições. Então é inadmissível. Nós não podemos deixar isso passar em branco, por isso que nós, do sindicato, o sindicato, assim como também os seus dirigentes, também assinou juntamente essa nota de repúdio a esta fala inescrupulosa, irresponsável, que o presidente fez e publicizou isso para todos os países. É bem importante lembrar que o nosso país, o Brasil, ele passou pela vergonha, de ter seu nome aí, as suas eleições, o seu processo democrático de eleição ser jogado na lama, E pior, pelo poder máximo da nossa república, que é o presidente. Então é muito nos deixa em alerta, pensar isso e ver isso, e é por isso que a gente também diz não, o sindicato também entra nesta fala e
defende a democracia e defende o voto popular e defende a urna eletrônica e defende o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, a gente sabe que desde as últimas eleições de 2014 que vem se falado da urna eletrônica, né? A gente faz o processo eleitoral muito acirrado, né, com a campanha de Dilma e também Aécio Neves, na qual pediu recontagem de votos, tentou interromper de diversas formas esse processo eleitoral, né? Então, isso não é uma novidade no Brasil. No entanto, até então, um presidente da República não tinha feito uma reunião de caráter diplomático para apresentar aí uma tese, né, bota tese entre aspas, sem nenhum conteúdo, sem nenhum fundamento, né, já que a nossa urna eletrônica é auditável, seus votos são auditáveis, então a gente tem que zelar sempre por esse processo democrático. Um processo que não foi dado do dia para a noite, né? Os historiadores, as pessoas que passaram por aquele momento da ditadura, sabem o que é o papel de ter o voto nas mãos, sabem o que é ter o papel de poder de escolha. Nós temos o poder de escolha em nossas mãos. E cabe a nós aí, né, sabermos em quem vai votar. Então, é muito importante, né, que todos nós também estejamos sensibilizados, estejamos conscientes desse papel do direito do voto e o quanto ele é importante e o quanto esse voto é lícito e o quanto o processo eleitoral é garantido, é seguro. Por isso, sindicato, né, entidade representativa se põe contra esse discurso de golpe, contra esse discurso dizendo não, né, a esse processo que quer falar, que quer nos empurrar que o voto no Brasil não é seguro. E sabemos que o voto é sim seguro. Então, nós não podemos nos calar, né? A gente já ouve muita coisa, a gente já engole muita coisa e esse não pode ser deixado em branco. Por isso, né, esse termo, né, esse documento, essa Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito já foi assinado por diversas entidades, diversos políticos, diversas pessoas. Então também nós deixamos aqui a nossa mensagem como entidade representativa. Agora trazemos uma notícia, né, que ela foi vinculada no dia 22 de julho, que a nossa governadora Isolda Sela sancionou a nova lei do Ceará, que permite demitir funcionários públicos envolvidos em casos de violência contra a mulher. A governadora do Ceará, Isolda Sela, sancionou na última quinta-feira, dia 21, a lei que altera o Estatuto dos Servidores Estaduais. Agora, funcionários públicos podem ser demitidos em casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. A medida fortalece esse cerco de proteção e tem como objetivo uma sociedade mais respeitosa e mais pacífica, escreveu a gestora estadual nas redes sociais, pontuando ainda a inauguração de 2 unidades da Casa da Mulher Cearense, em Juazeiro do Norte e em Sobral pelo governo. Outros 4 equipamentos serão construídos pela gestão, no caso nos municípios de Crateús, Iguatu, Quixadá e Tauá, acrescentou. Isolda Sela ainda agradeceu o empenho dos deputados cearenses na aprovação da medida, descrita por ela como importante. Além dela, o evento de assinatura contou com a secretária de Proteção Social, Onélia Santana, a ex-secretária de Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França. Então, no último dia 21, né, a governadora do estado, Isolda Sela, sancionou essa lei que permite que os funcionários públicos envolvidos em casos de violência contra a mulher possam ser demitidos, né, possam aí ter os seus contratos encerrados. Então, o sindicato também parabeniza, né, a governadora por essa iniciativa. Sabemos o quanto as mulheres, né, de modo geral, sofrem diversos tipos de violência, e muitas vezes essas violências dentro dos seus próprios trabalhos, né, dentro dos seus próprios ambientes, que exercem sua função, seu cargo público, muitas vezes desrespeitadas, muitas vezes colocado à margem, né? E aí, inclusive, a gente
lembra daquele caso, né, em São Paulo, onde um servidor, né, atentou contra a outra servidora, né? Então é muito delicado esse processo e muito importante, né, termos uma legislação aí que possa proteger as nossas mulheres, né? Proteger as nossas servidoras. E não mais diferente, né, não menos importante também, essa questão no serviço público, né, que é dominado, né, que tem uma grande parcela aí de mulheres, né, nossas mulheres professoras, nossas mulheres médicas, nossas mulheres enfermeiras, nossas mulheres merendeiras, né, que também merecem nosso respeito e que merecem aí não serem simplesmente, né, sofrerem agressões por serem mulheres, por ser simplesmente mulheres e por um homem achar muitas vezes que ele é maior, né, do que elas. Então, o sindicato também parabeniza a governadora por essa iniciativa e aí é importante também nós fazermos essa observação, né, dessa questão da proteção contra a mulher, né, da proteção em favor da mulher. Continuando, nós também trazemos aqui uma notícia sobre imposto de renda. No caso de 2023, quem ganha um salário mínimo e meio poderá pagar imposto de renda. Aprovado na última terça-feira, dia 12, no Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estipulou que, a partir de 2023, o valor do salário mínimo será R$ 1.294, mais uma vez sem aumento real, só com a reposição da inflação, já que o presidente Jair Bolsonaro acabou com a política de valorização do salário mínimo criadas no governo do PT que garantia aumentos reais, ou seja, acima da inflação. E para piorar ainda mais a vida de baixa renda, se Bolsonaro não corrigir a tabela no imposto de renda da pessoa física, como já prometeu várias vezes e não cumpriu, os trabalhadores e trabalhadoras formais que ganharem um salário mínimo e meio, R$ 1.941, vão ter de pagar o imposto de renda da pessoa física a partir do próximo ano. Hoje, quem ganha R$ 1.902 é isento do imposto de renda. Essa defasagem na tabela de isenção do imposto de renda faz com que as pessoas, em especial as mais pobres, proporcionalmente paguem mais impostos do que a maioria dos que têm o maior poder aquisitivo, seja por não aumentar as alíquotas para quem ganha mais, seja por não tributar grandes fortunas, declarou Enedina Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE. Então é muito importante também fazermos essa observação, né, do quanto essa correção do imposto de renda ela não é feita, né? Já faz alguns anos que ela não é feita, esse valor do teto para que não se pague tem aí sido achatado, né? Então achatado, aliás, porque quem está ganhando menos vai começar a pagar também esse imposto de renda. Então quem ganha em torno de um salário e meio já vai poder pagar esse imposto de renda. Então é muito importante nós também, né, nós que estamos aí em processo político, né, em processo de votação, sabermos as propostas dos nossos candidatos para a questão do imposto de renda, né? Muito se fala também, inclusive, sobre a reforma tributária, que é muito importante, né? Fazer realmente essas medidas que possam tornar esses impostos de formas mais equivalentes, né? De forma que realmente as pessoas possam ter acesso a esses serviços, né? Que esse imposto volte de alguma forma para a população em geral. E também, né, lembrar que quem deve pagar mais é quem ganha mais, e não pagar, né, tributar aí pessoas que ganham um salário e meio, né? Um salário hoje que já não dá para muita coisa devido às inflações, os aumentos que a gente vive todo dia, né? O custo de vida aumentou muito. Então é inadmissível que quem ganha apenas um salário e meio já tenha aí que contribuir para o imposto de renda, já tem que fazer sua declaração e aí ter que pagar esse imposto, né? Essa correção é muito importante porque a maioria da população, né, que hoje começa a ganhar um salário e meio, já tem que pagar, né? Enquanto isso, as grandes fortunas, as pessoas que têm
muitos bens, né, não tem essa imposição de imposto. Muitas vezes tem aí, são isentas, né, de pagamento de diversos impostos. Então é muito importante essa justiça tributária, né, e também o sindicato se importa e coloca aqui à disposição também para essa luta, né, que todos nós também observemos quais são as propostas dos nossos candidatos referente a esse assunto, né, o imposto de renda, a questão da reforma tributária que tanto se fala, uma reforma que seja justa, né? É muito importante, quando a gente fala de tributo, ser justo. Quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos, né? E aí a gente está tendo uma inversão. As pessoas que ganham menos estão tendo que pagar mais impostos. Então é muito importante nós observarmos também, né, essa temática nesse contexto eleitoral que a gente tem vivido, né, que vai viver, inclusive, este ano. Outra notícia que nós trazemos também aqui, que é de suma importância, é a questão da criação, né, a Comissão de Assuntos Sociais, que aprova o piso salarial do GARI. A Comissão de Assuntos Sociais, CAS, aprovou um projeto que regulamenta a profissão de GARI e estabelece o piso salarial de R$ 1.850 mensais para a categoria. O PL 3.253/2019, do senador Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul, teve parecer favorável com emendas do senador Lucas Barreto, PSD, o Amapá, e segue agora para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para a votação em plenário. Conforme o texto, são considerados agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas os trabalhadores que recolham por meios naturais ou mecânicos resíduos sólidos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, originários de varrição, limpezas de vias públicas e de outros serviços de limpeza urbana. E resíduos originários de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviço. A única condição para o exercício da profissão é a conclusão do 4º ano do ensino fundamental, garantindo conhecimentos básicos de leitura e cálculo, ou a conclusão de treinamentos específicos ministrados pelo empregador, aos que já trabalhem como GARI na data de publicação da lei. O projeto garante o direito de continuar na área. A duração de jornada de trabalho dos GARIs também não poderá ser superior a 6 horas diárias e 36 horas semanais, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Já o piso salarial será de R$ 1.850, sendo reajustado anualmente em janeiro, segundo o índice devido de convenção ou acordo coletivo, ou pela variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial. O texto original prevê piso salarial de R$ 1.500 e correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O trabalhador que for exposto a agentes nocivos à saúde deverá ser pago adicional de 10%, 20% ou 40% do salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros, conforme se classifiquem nos graus mínimos, médio e máximo de exposição. A atividade do GARI ela é fundamental para o andamento de todos os municípios. É de suma importância oferecer valorização financeira a estes profissionais. Estaremos na luta para que o piso dos GARIs seja aprovado o mais breve possível, declarou Odak César, secretário de Saúde do Trabalho da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE. Então nós trazemos aí também esse projeto de lei, né, que acaba de ser aprovado nesses assuntos sociais, ainda cabe também entrar em recurso, ainda cabe também outros processos de votação, mas que já é uma vitória, né, para todas as pessoas que trabalham nesse recolhimento de resíduos sólidos, os nossos GARIs, né, garantindo aí o piso. Um piso que ainda é pouco, né, se formos pensar o quanto esses trabalhadores, né, vivem em risco, né, têm contato direto com os resíduos, muitas vezes aí que são muito complexos, né, que tem às vezes muitos resíduos contaminados ou
perfuro cortantes. A gente também muitas vezes não temos a consciência de fazer essa separação do lixo doméstico, essa questão de dividir o que é plástico, dividir o que é vidro, dividir o que é orgânico, né? Então, esses servidores que trabalham nessa área têm um papel fundamental, porque eles trabalham diretamente com a prevenção de doenças, né? Porque o lixo ele traz muitas doenças, esse resíduo sólido descartado de maneira incorreta, ele traz muitas doenças, muitos insetos que trazem também doenças. Então, muito importante, né, essa questão do piso salarial desses profissionais. E aí, mais uma vez, também o sindicato também se envolve nessa questão e também, né, levanta a bandeira dos garis para que seja aprovado esse piso salarial. Assim como outras categorias, né, merecem ter esse reconhecimento. Muito importante que o governo federal, que a nossa legislatura federal, né, a Câmara, o Senado, se envolvam nessas questões, né? É muito importante que os nossos servidores, nossos trabalhadores tenham piso, né? Porque isso acaba obrigando que os municípios também possam pagar de maneira digna todos os seus servidores. E aí a gente também estende para outras profissões, né? O próprio agente administrativo, os nossos próprios bibliotecários, por exemplo, também os nossos servidores de maneira geral, que não tem piso ainda, né? Que o município muitas vezes fecha os olhos para as outras profissões, né? Então é muito importante ter essa justiça dos nossos servidores. E aí também, mais uma vez, o sindicato se põe à disposição para contribuir na luta, né, dos garis, dos nossos servidores de modo geral. Então, quase finalizando o programa de hoje, as nossas notícias sindicais são que hoje o QIPREV, né, está pagando os aposentados e pensionistas, pelo menos até o fechamento deste programa. A informação que existia era que seria pago hoje, né? Segundo a Secretaria de Finanças do município, seria pago hoje já o QIPREV, né, os nossos aposentados e pensionistas. E o pagamento do salário dos professores ficariam exatamente para o próximo dia 2, né, 2 de agosto, próxima terça-feira, e aí também com a expectativa de ser pago a metade do 13º salário. Essa informação também que foi nos repassada. Então, antes de finalizarmos, lembramos que o nosso atendimento do sindicato continua agora no próximo mês de agosto, de 7h30 às 14 horas. Qualquer dúvida pode nos procurar. Também a própria solicitação de exames, denúncias, enfim, qualquer informação, pergunta, questionamento, podem nos procurar na Rua Dias Ferreira, no horário de 7h30 às 14 horas. Antes de finalizarmos, só falar sobre a questão da volta às aulas, né? Que aí já está com esse prerrogativo de começar no próximo dia 2 também. E aí com alguns problemas técnicos referentes aos professores, né? Professores esses que não passaram na seleção, que estão com um contrato, né? E que aí também a prefeitura já está vendo como é que faz, como é que constrói, como é que vai ficar essa questão. Principalmente no interior, né, na zona rural, onde ainda tem uma deficiência muito grande de professores na nossa rede. Na sede não tem tantos esses problemas, mas que aí a gente está acompanhando esse processo, né, de licitação, inclusive, da seleção dos professores. Então, a informação que nós temos é que vai existir essa seleção e que essa seleção isso aí está pensando, está sendo vista, né, sendo proposta através de uma empresa. Então, o sindicato está acompanhando. Então, vamos ver como é que no decorrer dessa semana como as coisas irão acontecer, e qualquer notícia a gente informa através das nossas redes sociais ou através dos nossos grupos de WhatsApp. E lembramos aqui, né, mais uma vez, que quem puder seguir, compartilhar nossos vídeos, muito importante. Nós temos todas as redes sociais aí, né, Twitter, nós temos também o nosso Instagram, nós temos o nosso YouTube, nós temos o nosso WhatsApp, o Facebook. Então é muito importante que o servidor também possa acompanhar as notícias, pode acompanhar os programas, pode aí também opinar,
né, sobre a construção desse programa que é para todos nós servidores. Então finalizamos aqui mais um programa Sindicato em Destaque. Agradeço a audiência de todos e um bom fim de semana.